Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta e essa é a Shoyo. E eu sou a Tati. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar e hoje, né, com um convidado especial. Para essa semana a gente trouxe um tema aí meio lenda urbana, meio sobrenatural, né? Também na linha aí do bingo dos conspiradores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Mothman, ou, né, em português, o Homem-Mariposa. Mas antes disso, temos conspiradores comentam. Homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Então, gente, hoje a gente tem um comentário do Rafa Zanirato, lá do nosso Instagram, do @podeconspirar. E aí ele comentou no episódio que foi sobre a arca espacial da Ucrânia. E ele comentou assim: muito legal esse caso, não conhecia. Mas falem mais de casos ufológicos nacionais. Por exemplo, a Noite Oficial dos OVNIs, que existe documentos da Acervo Nacional comprovando o ocorrido. Mas ótimo trabalho. Vocês sempre fazem episódios muito bons. E é isso. Olha, a gente tem vários episódios. Vários não, né? Alguns. Tem alguns. Episódios que trazem informações BRs. Né, de alguns casos. A gente já comentou sobre o caso do Dia dos OVNIs, lá no Nordeste, né? Se eu não me engano. Ah, foi da Operação Prato que a gente Operação fez. Operação Prato. A gente já Varginha. comentou sobre o ET de Varginha, a gente já falou sobre o ET Bilu. Dá uma olhadinha em nossos históricos aí dos nossos episódios anteriores, que lá tem um episódio sobre a Operação Prato, que é exatamente sobre isso. Então dá uma olhada lá. Não, e a gente pretende trazer, sim, esse da Noite dos OVNIs, é bem legal. Tem alguns outros casos também. Acho que o primeiro caso de abdução, inclusive reportado no mundo, é brasileiro. Acho que é um tema legal também pra gente trazer. Eu queria aproveitar também aqui, né, pra também agradecer. A gente tá tendo bastante ouvinte em Portugal nas últimas 2 semanas. Aê, que legal! Em Portugal. Beijos, Portugal! Beijo! Beijos! Muito obrigada pela audiência! Obrigada aí pelos streams de vocês. E lembrar, né, que a gente tem aí o Instagram, tem também o canal no YouTube. Então, se vocês tiverem sugestão de tema, comentário aí sobre os episódios, podem deixar lá, que a gente sempre traz aqui nos episódios, sempre responde lá também na página. Nossa, que legal, Portugal. Portugal e Estados Unidos também tem bastante. Acho que são os 3 países que a gente tem mais: Brasil, Portugal e Estados Unidos. E... Legal, bacana. Muito bom. Um dia eu vou visitar vocês, brincadeira. Eu não sei quem sabe, né? Nossa, eu tenho vontade de ir para Portugal. Um país que eu tenho muita vontade de ir. Muito bonito. E bom, indicações. Indicações do dia. Eu não tenho nenhuma indicação, gente. Tem que falar que eu não tenho. A não ser Batman, do novo Batman. Eu tenho uma só, que é um filme, né, que inclusive é baseado na história do Mothman, que é A Última Profecia, né, um filme de 2002 com Richard Gere. É um filme legal, né, e é a história do Mothman, né, um pouco mais dramatizada, claro, mas é um pouco da história que a gente vai contar aqui. Então, eu também não tenho recomendações. Eu tinha visto esse filme, só que o filme eu não assisti, então não poderia falar aqui. Mas é uma boa recomendação, Paty. Você já assistiu? O filme é bom, é legal. É isso aí. Bem, gente, então vamos lá para o episódio do Mothman, ou Homem-Mariposa, que não é um personagem da Marvel, mas poderia ser. Bem, da Marvel ou da DC, né? Mas, enfim. O Homem-Mariposa, ou Mothman, né, é um nome que foi dado a uma criatura bem estranha, que há relatos, né, que apareceu em Charleston e Port Pleasant, que fica na Virgínia Oeste, no oeste da Virgínia, entre os anos de novembro de 1966 e dezembro de 1967. Isso nas primeiras aparições.
É, também existem alguns relatos de, enfim, antes dessas datas e tal, e algumas coisas mais recentes, já aqui nos nossos anos 2000, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e no qual associam as aparições do Mothman a eventos catastróficos, né? Muitas pessoas que encontraram o Mothman se, que relatam, né, de ter tido esse contato com ele, relatam que é uma criatura grande, muito estranha, com asas enormes e olhos grandes, brilhantes, de cor vermelha. E que, enfim, geralmente ele aparece também sem cabeça, ele não tem uma cabeça, esses olhos eles ficam mais concentrados ali na altura do peito. E falam que se olhar para aqueles olhos também, a pessoa fica, enfim, meio conturbada e tal. Mas, enfim, falando das aparições, né? O relato mais antigo que tem do Mothman apareceu no jornal New York Sun, em 18 de setembro de 1877, que dizia justamente isso, que era uma criatura, parecia um homem, né, com uma altura relativamente alta, né, mas que tinha asas de morcego ou de inseto, né, e que teria sido visto em Nova York, particularmente em Brooklyn, no período de 1877 a 1880. Entendeu? Então, tipo, já tinha esses relatos, mas só que, assim, não tinha um nome ainda específico. Para dizer que era o Mothman mesmo, só foi identificado ali em 1926 por um menino lá que morava na Virgínia Oeste, né? E nesse mesmo período, 3 homens eles estavam lá cavando uma cova num cemitério da região e eles avistaram esse ser. E assim, lembrando também que o que o menino viu e o que os 3 homens viram lá no cemitério ocorreram em locais diferentes, né? Não foi no mesmo tempo, no mesmo período, mas foram em locais diferentes. E é isso, gente. Tem mais coisas também falando sobre o Mothman, que, tipo, de 1926 a 1960 foram registradas mais de 1.000 aparições em boletins policiais dos Estados Unidos, mas achava-se não. Muitos desses relatos provavelmente são falsos, né? Porque quando surgiu as histórias, o povo ficou numa histeria total, né? Mas com o tempo foi estranho porque o Mothman ele não aparecia sozinho em alguns relatos mais posteriores. Ele aparecia junto com uma criatura chamada de Ingrid Cold, né? Era como se fosse uma entidade que acompanhava o Mothman e que observava as pessoas de longe. E aí vão as histórias, que eu estou só dando um breve resumo aqui para vocês, mas até hoje, como eu falei, tem relatos aí dos anos 2000 que o Mothman apareceu, por exemplo, ali um pouco antes da queda das Torres Gêmeas, em 2001, né, no 11 de setembro de 2001. Isso é um dos relatos. Tem relato que também apareceu ali antes de ocorrer um terremoto na cidade do México. Ele também foi avistado no céu. Enfim, não sei se essa criatura existe ou não, mas é o que vamos falar hoje. O que eu queria entender é que, assim, não sei se vocês procuraram, mas toda vez que você procura sobre o Walkman, aparecem várias referências diferentes em questão de fisionomia dele. Porque, assim, mariposa é muito específico, né?
É, Eu vi que eles referem a mariposa muito por causa dos olhos, né? Diz que ele tem. Na maioria dos relatos, ele é uma criatura bem grande, né? Tem relato que fala de 1,80 m até 2 metros de altura, que ele é bem grande, tem umas asas, assim, bem cinza, tipo a cor daquelas mariposas pretas, né? E aqueles dois olhões, assim, com uma cabeça muito pequenininha, ou em alguns relatos sem cabeça, igual a Tassi falou, tipo, os olhos aqui na altura do peito, mas como se ele realmente fosse um meio inseto e meio humano. Eu vi em alguns lugares de que o nome Mothman surgiu na década de 50 como uma referência a um personagem da série do Batman da época. Hum. Então aí eles associaram, tipo, os dois que pareciam esse personagem com a criatura e ficou sendo o Mothman, o Homem-Mariposa. são relatos bem divergentes, né, sobre o Mothman, a origem, enfim, da onde que veio o nome também. É. Porque, igual, por exemplo, eu vi na minha pesquisa, eu vi de 1926, aí já tem essa parte do Batman. Eu não sei, já começa aí um negócio que ficar estranho, gente. É que teoria da conspiração, é igual no caso do Mothman, que é mais ou menos uma lenda urbana, vai ser meio desencontrado mesmo, né? Chega num ponto que ninguém mais sabe dizer direito onde exatamente que surgiu a história, quem foi a pessoa que viu primeiro. Na realidade, o Mothman ele é considerado parte da cultura norte-americana, né? Ele é um folclore, como se fosse nosso, sei lá, Saci Pererê ou coisa do gênero. E é tão interessante que na própria Virgínia, né, na cidade principal, que é Point Pleasant, né, você tem uma cultura de turismo baseada no Mothman. Assim como a gente aqui tem Varginha, que é baseado no ET de Varginha, né? Você chega lá e tem várias coisas sobre ufologia e tudo mais. Lá tem um turismo estruturado justamente por causa do Mothman. Eu acho isso bem interessante fazer assim, essa correlação cultural, né? Folclórico. Eles consideram folclórico, a gente já não sei. Eu não sei se a gente considera o ET de Varginha folclórico ou não, porque para muita gente é realidade, né? Então não sei se é folclórico. Mas enfim, acho interessante essa parte da comparação, né, entre os dois lugares, que é bem semelhante. Não, sem dúvida. Inclusive, né, você comentou da cultura folclórica, até algo legal de falar aqui, né? Tem um museu do Mothman na cidade, né? Tem uma estátua do Mothman. E, inclusive, se você Sim. entrar no site, tem o Mothcan, que é tipo, você tem uma câmera ao vivo há 24 horas na estátua do Mothman. Então, você consegue ver a movimentação da rua, as pessoas parando lá pra tirar foto. Ai, meu Deus. E eu lembro bem que quando a gente falou de Chernobyl, a gente falou de uma criatura parecida, não foi? Sim, sim. Sim, Tem também essa inclusive, história. É a mesma? É, é a Tem uma mesma. teoria que é a mesma? Sim, sim. já foi avistado lá antes de acontecer o acidente de Chernobyl. Se você ainda não viu o nosso episódio de Chernobyl, vai lá ouvir e depois volta nesse. Vamos falar um pouco das aparições, então, né? Então, Tá. uma das aparições mais famosas do Mothman é essa de novembro de 66, que a Tass comentou. Né? Mais precisamente no dia 15 de novembro de 66. Na cidade de Point Pleasant, aí no West Virginia, tem uma parte que eles chamam de TNT na cidade. É mais afastado, assim, meio na floresta, né? É uma cidade rural, Point Pleasant, né? É uma cidade bem com fazendas, tal, até hoje. E tem uma parte meio de mata, mais afastado do centro da cidade. Lá tem alguns bunkers bem antigos, que na época da Segunda Guerra foram utilizados para guardar munição. E por isso eles ficaram com esse nome de TNT. Né? Até hoje, essa parte da cidade é conhecida como TNT. Esses bunkers estão lá, ainda existem. Se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos de pessoas indo até lá para procurar o Mothman. Né? Então dá para vocês verem como é. Hoje tá tudo pichado. Tem uma. Assim, você vê que o lugar tá bem abandonado, né? Mas naquela época era um lugar onde os jovens iam pra, tipo, ficar lá, meio que matando o tempo, né? Era um lugar famoso entre os adolescentes da cidade. E aí tinha dois casais indo de carro até lá. E aí, no meio do caminho, eles começam a notar que tem alguma coisa seguindo o carro deles.
E aí, na hora que eles prestam atenção, eles veem que é uma criatura grande com asas e esses olhos vermelhos. Lógico, eles ficam assustados, então eles começam a acelerar o carro, vão mais de 100 km por hora, só que a criatura acompanha o carro, né? E essa criatura vai seguindo eles ali, até que chega num ponto que ela encontra alguma coisa na estrada que chama a atenção dela, que aí o que esses jovens falam é que isso era um cachorro, uma carcaça de cachorro, isso vai ser mais relevante lá pra frente, e essa criatura desaparece. Esses jovens, eles ficam desesperados, né? Eles voltam pra cidade, falam com o xerife da cidade do que eles viram. O xerife não leva muito em consideração, acha que eles estão, né, viajando, mas ele registra essa ocorrência. E a partir daí, começa a ter vários avistamentos na cidade. Tem um documentário que tem no YouTube, chama Search of Mothman, que tem uma entrevista com essas pessoas, né? Eles já estão de idade na época do documentário, mas eles contam como foi, né? E aí eles falam que esses olhos vermelhos da criatura que eles conseguiam ver do carro era uma coisa muito perturbadora, né? E que até hoje, uma das mulheres, que é a Linda, né? Que eram dois casais, era o Roger e a Linda, e o Steve e a Cindy. A Linda, ela fala que depois ela começou a ter vários sonhos perturbadores, que ela ficou com vários problemas psicológicos, até com medo, assim, de sair de casa, sabe? Ela nunca mais se tornou a mesma pessoa depois disso que ela viu. Tem um outro relato também, mais ou menos na mesma época na cidade, que é uma mulher que se chama Marcela, que ela diz que estava com ela, o marido e a filha. Eles tinham ido visitar uma amiga, tal, e eles estavam saindo para voltar pro carro. E ela estava com a filha dela, que tinha uns 3 anos na época. Ela disse que quando ela estava chegando perto do carro, ela viu essa criatura preta, com asas, parecendo que estava sentada do lado do carro olhando para ela, também com esses olhos vermelhos. E quando ela olhou para os olhos vermelhos da criatura, ela ficou completamente imóvel e ela caiu no chão, ela não conseguia mais se mexer. Ela até conta que ela caiu por cima da criança e ela ficou desesperada, porque ela sabia que a criança estava embaixo dela, que ela precisava sair dali, mas ela não conseguia se mexer. E aí ela também fala que a criatura ficou alguns minutos lá parada olhando para ela, e ela só conseguiu sair dali na hora que a criatura foi embora. E ela fala que ela, naquele desespero, né, de sair onde ela tava, ela só conseguiu ouvir um barulho de asas e um guincho dessa criatura, né? Esses casais que viram primeiro também falam desse som, que é como se fosse um som, assim, de freio de carro. Eles fazem esse paralelo, como se fosse um carro freando, assim, muito rápido, aquele barulho irritante. Então, vocês veem aí pelos relatos que aparentemente, então, era essa criatura alada, preta, e que quando se olhava nos olhos dele, gerava essa reação, né, na pessoa, uma reação meio psicológica, de deixar a pessoa perturbada. Falando desse som, Paty, que eu também tinha visto assim, e diz que esse ruído, além de lembrar, tipo, ele também lembra um pouco de um choro de rato, sabe? Tipo, eu não sei, porque eu nunca vi rato chorando, né, gente? Nem nada. Mas deve ser que o barulho do freio lembra alguma coisa de rato, né? Enfim. Bem, eu também vi, né, na pesquisa sobre esses fatos que a Paty comentou, mas eu também vi um falando que a polícia lá da cidade de Charleston, eles chegaram a receber uma ligação de um cara chamado Richard West, às 10h15 da manhã, da noite, do dia 21 de novembro do mesmo ano, né, que aconteceu esses fatos. E que o cara, ele falou que ele viu um homem alado que estava sentado no telhado da casa dele, né? E ele até descreveu que a criatura tinha cerca de 1,80 m de altura, que tinha asas de 2,40 m e grandes olhos vermelhos. Nossa, ele foi bem assim, exato, né? Falar assim, as medidas, assim. Exato, Incrível, 2,40 m. Ele mediu. Mediu. Parece a CT calculando o trânsito. Ele mediu. Verdade.
Mas, assim, e tem outros relatos, né, que são coerentes com o que a Paty falou, com o que eu estou contando aqui, mas mais porque a Paty falou, que chegou a perseguir automóveis nas estradas e pessoas andando a pé, né? E também existem coincidências, né? Que aí também acho que começa a conspiração, Uhum. de que essa criatura apareceu no mesmo período que estava aparecendo OVNIs ali na região. É relatos de OVNIs, né? Tem relatos Sim. também de animais sendo atacados. Então tem relatos de gado e animais domésticos, tipo cachorro, gato, sendo atacados. E aí, nesses relatos, esses animais, eles aparecem sem sangue. Ah, chupacabra. Tipo um Olha aí. chupacabra, aparecem sem sangue. E aí, tem um pesquisador também que ele faz uma referência que eu acho muito interessante dele ter feito, que ele entrevistou essas mulheres que foram perseguidas pelo Mothman. E a maioria delas estavam no período menstrual quando isso aconteceu. Então tem uma teoria também de que essa criatura poderia ser atraída por sangue. Nossa! Tem uma teoria de que talvez uma das coisas que atraiu ela seja sangue. E aí eu falei do cachorro, né? Porque tem um dos relatos também de 66, de um cara também de Point Pleasant, que ele fala que estava na casa dele à noite, numa fazenda, quando ele viu os dois olhos passando pela janela. Que ele até achou que fosse alguém com uma lanterna a princípio, mas aí na hora que ele chegou perto da janela, ele viu que era uma criatura que estava olhando para a casa dele. E aí ele tinha um cachorro, um pastor alemão, que viu a criatura e foi para cima dela, né? Atacou. E aí essa criatura pegou o cachorro dele. Fala que eles começaram a lutar tal, e a criatura levou o cachorro. E aí seria esse mesmo cachorro que os jovens viram, entendeu? No outro ponto da cidade. Então a criatura tava com a carcaça do cachorro, que foi o que ele deixou cair em algum momento, e foi lá pegar e foi embora. Então são vários relatos que se cruzam mais ou menos na mesma época. E aí uma dessas pessoas que viu da primeira vez, que se eu não me engano é a Linda também, ela fala que ela começou a ter alguns sonhos com presentes de Natal caídos na água. E esses sonhos eram muito perturbadores para ela. E aí a gente vai entender por que, né, eles são perturbadores aí quando a gente falar de uma das tragédias no Mothman. Nossa, mas que específico, né? Esse sonho. É, como é que é? Com presentes de Natal caídos na água. Caraca. Nossa, muito específico. Mas aí fala que o Mothman, ele tem relação, uma das teorias, né? É que ele tem relação com catástrofes no geral, né? Então, quando ele aparece, é porque algo muito, muito, muito pesado vai acontecer ao redor, né? Tanto que é por isso que a gente já falou aqui nesse episódio, que ele apareceu em Chernobyl, Uhum. né? Antes da tragédia acontecer. E agora, isso daí dos presentes de Natal caindo na água, o que tem a ver? Tem a ver com a queda da Silver Bridge, em dezembro do ano seguinte, em dezembro de 67. Por quê, né? O Mothman, então, ele foi avistado aí várias vezes entre 66 e 67, só que na cidade de Point Pleasant tinha uma ponte, né? Que era a Silver Bridge. Essa ponte ligava a cidade com o comecinho de Ohio. E era uma ponte que era utilizada todos os dias por muita gente, né? As pessoas iam e voltavam ali com frequência. Essa ponte, ela já tinha sido construída há uns 40 anos nessa época. E até que em 15 de dezembro de 67, então exatamente 13 meses depois do primeiro avistamento do Mothman, essa ponte, às 5 da tarde, quando estava no horário de pico, próximo do Natal, então tinha muita gente indo fazer compras de Natal, né? A ponte caiu. Então morreram 46 pessoas nesse desastre da Silver Bridge. Teve gente que nunca foi encontrada, 2 pessoas ficaram desaparecidas, então nunca foram encontradas nesse desastre, e muitos feridos. Né? Foi um dos maiores desastres com quedas de pontes da história. E tem relatos até de pessoas que dizem que viram Mothman embaixo da ponte. Alguns dias antes disso acontecer, diz que viram uma criatura preta sentada embaixo da ponte antes dela cair. E aí tem tudo a ver com o sonho da Linda, né? Os pacotes de presente caídos na água, né? Tinham pessoas indo fazer compras de Natal e realmente a ponte caiu num rio, né? E matou todos eles. Tô chocada.
Muito específico. É muito Muito difícil. específico mesmo. Meu, sabe o que já passou aqui na minha cabeça? Tipo, meu, eu dei uma viajada, mas passou pela minha cabeça. Será que a mariposa mesmo, animal, não esse ser estranho. Será que quando ela aparece em algum lugar, ela tá sugando alguma energia negativa do lugar, sei lá? Não sei. Nossa! Porque eu comecei a pensar nisso, porque mariposa não é um animal que a gente vê assim com frequência, né? Até quando, pelo menos, até quando eu vejo mariposa, eu fico meio surpresa se eu vejo mariposa, tipo, em um ambiente de casa, sei lá, porque não é um animal da cidade, por exemplo. Eu fico pensando, Esse era o meu argumento, assim, não é? Você só não vê porque a gente tá na cidade, e na cidade é mais difícil realmente de ver. Só quando tá muito calor que elas aparecem, né? É. Mas tem uma superstição, né, envolvendo mariposas, aquelas mariposas pretas, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas, tipo, se uma entra na sua casa, seria um mau presságio, né? Assim, uma Eita! mariposa preta. é verdade, eu já ouvi uma coisa assim mesmo. Uhum. Minha avó falava um negócio assim, tipo, de mariposa preta. Se entrar na sua casa é sinal que alguma coisa ruim, assim, é tipo um aviso. Ah, agora tá explicado de onde vem esse negócio do Mothman prever desastre. Talvez. Então, é esse Porque se uma mariposa vai pequena muito. prever na sua vida, imagina, né? Um cara, mariposa É cara. proporcional ao tamanho do desastre e o tamanho da Exatamente. mariposa. É, vai saber, vai saber. Porque é verdade mesmo, Paty. Eu acho que tem uma história assim mesmo, porque é a mesma coisa, quando aparece aquele animalzinho verde, chamam de esperança, né? Mas Hum, tem outro nome também que dá. Sei lá. Mas eu lembro o nome que chamam que é esperança, que quando aparece dentro de casa, que é algo bom que vai acontecer, né? Porque também é um animal difícil de aparecer. Ele é mais, enfim, ele tem um outro habitat, né? Mas, não sei, gente, isso são histórias, ó, tá vendo? Mais histórias populares aí pra vocês, no meio do... Fica aí a reflexão. Não, e tem os relatos dos homens de preto relacionados ao Mothman, que isso Que? no documentário aparece, né? E tem vários lugares também que contam a história do Mothman que falam sobre isso. Que, como a Tassi até comentou no começo do episódio, gerou um burburinho na cidade, né? Essas aparições aí do Mothman. E as pessoas, naturalmente, começaram a falar sobre isso, né? E foram várias pessoas que viram. Tem um levantamento lá da cidade que foram mais de 100 aparições nesse período, entre 66 e 67. É muita gente. E aí, algumas dessas pessoas, inclusive nesse documentário, tem entrevistas com mais de uma delas que fala a mesma coisa. Elas foram procuradas por homens de preto, querendo que elas não falassem mais sobre esse assunto. Aí tem a teoria de que eram pessoas, né, do governo, né, que começaram a pressionar para que elas não falassem mais. Inclusive, uma das jornalistas envolvidas com a cobertura na época, que se chamava Mary Hyde, que ela até começou a ajudar um pesquisador que foi para a cidade para tentar entender o que era esse fenômeno do Mothman. Ela morreu em circunstâncias misteriosas na época, né? E ela falava que estava se sentindo ameaçada por esses homens de preto que já tinham ido na casa dela mais de uma vez, né, querendo que ela parasse de falar sobre esse assunto, né, que ela não deveria mais ficar falando sobre isso. Uma outra pessoa que viu o Mothman também teve um bilhete deixado na porta da casa dela, falando para ela tomar cuidado, né, que poderiam pegar ela se ela continuasse falando sobre o Mothman. Tem teorias até de que essas coisas de preto que foram vistas embaixo da ponte eram, na verdade, esses homens de preto, porque o governo já sabia o que ia acontecer, entendeu? Na ponte. Nossa. Então, existem relatos, não só nessa época aí, né? Mas relatos até pra cá, que trazem o Mothman pra Torres Gêmeas, por exemplo. Tem gente que viu ele perto das Torres Gêmeas, Sim. né? Fukushima. Então, exatamente. Aí começa a ir pro exterior, né? Começa. Ele aparece no mundo inteiro. Então, Fukushima, Chernobyl, se não me engano, teve algum lugar na Inglaterra.
A Tassi falou também na cidade do México, né? Foi terremoto que teve lá, acho que foi em 85. Foi no ano de 85. Ele foi avistado antes de acontecer o terremoto. E o das Torres Gêmeas eu achei interessante porque, eu não sei se é montagem, né? Mas tem a foto na internet, né? E ele aparece lá perto das torres. No momento ali que está acontecendo um desastre mesmo, está começando. E eu não sei se é montagem, mas parece um pássaro gigante, quando você vê na foto. Mas vocês viram quais são as possíveis explicações para isso? Tem uma primeira explicação de que poderia ser uma criatura radioativa, por isso que apareceu nesse TNT, que era um lugar onde guardava armamento, na Segunda Guerra, uma série de experimentos, né? Depois ele aparece em Chernobyl, que também envolve, né, desastres nucleares. Depois Fukushima, que também é uma instalação nuclear. Mas essa explicação, acho que não seria, né, mesmo que fosse plausível, não seria correta, porque ele não aparece só em desastres nucleares, né? Ele apareceu no lugar onde teve terremoto. Tem um outro relato dele num acidente numa mina, então acho que não seria isso. Pelo que eu vi, cientificamente falando, existe uma grande probabilidade de ser um Grow canadiano, que é uma ave gigantesca, assim, uma ave que chega até 1,80 m, né? Então ela é bem grande, então coincide, quando ela abre as asas, ela chega a 1,80 m. Então coincide com o que o pessoal fala, não de tamanho, de altura. Isso que eu acho meio duvidoso. Mas é uma ave que é bem comum na área onde ele foi avistado pela primeira vez. E ela realmente, ela é grande, ela possui a borda das asas assim, preta, ela é meio cinza. E tem a mancha na cabeça, lembra dois olhos, né? Então, talvez no escuro, né? Porque a mancha na cabeça são duas manchas vermelhas. Então, talvez no escuro, em meia luz, né? Que não esteja tão claro, pode ser que as pessoas tenham visto esse tipo de pássaro e correlacionaram bom, enfim, com toda essa história de Mothman e tudo mais. Uhum. Mas na hora que você ouve o granido, não tem nada a ver com o rato chorando. Eu não associo o granido a rato chorando. Muito menos a arrancando. Então, eu acho, não sei, não compro essa história do pássaro também. Tem explicação gente. alienígena, como sempre. Né? Claro. Ó, Tassi falou aí dos UFOs, né? Que coincide com o avistamento de muitos UFOs. Então tem uma versão também de que o Mothman é uma criatura alienígena, na realidade. Com Isso. certeza. E os relatos, eles são bastante interessantes, assim, quando você olha, por exemplo, pro de Fukushima, né? Eram turistas que estavam caminhando na região de Fukushima, né? E tinham mais outros 2 casais ali na região, e foi alguns dias antes do desastre. E aí eles relatam que eles estavam caminhando por lá, era uma região meio erma também, quando eles viram essa criatura que começou a dar voltas no prédio. E eles repararam que essa criatura, ela se concentrava principalmente na parte onde tinha os reatores. Né? Então, que ele sentou um pouco ali, depois ficou dando voltas e voltas em torno do reator, até que chegou um momento que ele viu aquelas pessoas paradas lá, né? Eles falam dos olhos vermelhos também, né? Que eles viram olhando para eles, e ela dá um rasante, assim, por cima das pessoas que estão lá, né? Paradas. E aí eles entraram em pânico, né? E saíram dali. E alguns dias depois, aconteceu o desastre de Fukushima. Chernobyl, a mesma coisa. Por alguns trabalhadores, 5 trabalhadores de Chernobyl relataram alguns dias antes que viram uma criatura preta voando em volta, né, da planta de Chernobyl. Tem um relato também de 78 na Alemanha, numa mina, né, que os trabalhadores eles estavam trabalhando numa mina de carvão e aí eles viram essa criatura. Né? Aí todos eles saíram da mina para olhar para ela, e enquanto eles estavam lá olhando, a mina desabou. Né? Então eles até falam que eles acreditam que a criatura estava lá para salvar eles, né? Para alertar e tirar as pessoas dali. Caraca. Isso aí da mina eu não sabia, não.
Será que o Mothman é uma criatura incompreendida, né? Coitado, às vezes ele só tá tentando avisar o que vai acontecer e estão jogando nas costas dele os desastres. Pois é, você vê mesmo. É, Eu acho que é isso. vai Acho que ela saber. acertou. Acho que é isso. Ele é uma criatura não compreendida que só quer fazer o bem aos outros. Ah, mas aí cai por terra o que o pessoal passou, né? Vendo ele, né? Porque, enfim, igual o relato da mulher lá que ficou em cima da criança, sabe? Eu não sei se ele é tão bonzinho, não. Não, e no documentário aparecem uns relatos também de efeitos físicos que as pessoas tiveram. Tipo, de algumas que ficaram com umas feridas, parecendo queimadura no corpo, olho inchado, vermelho, depois de terem visto a criatura. Então parece que não é só um negócio meio mental, tem os efeitos físicos também, quando você Sim. olha nos olhos dele. Nossa. É, realmente é de suspeitar, né? De alguma coisa. Não, fora que ele deve ser extremamente antigo, né? Porque se a gente pega, né, lá de 60 e agora em 2000 ele aparece, Uhum. né? É, gente, complicadinho essa história aí, que a gente não encontre o Mothman. Nossa. Não, eu só espero que ele não apareça, assim. É. Não, e o Não apareça. Mothman, ele não tá só ligado a desastres grandes. Tem relatos também de pessoas que viram Mothman e tiveram tragédias pessoais. Ai, meu Né? Deus. É, tipo, viu o Mothman e alguém da família morreu, ou viu o Mothman sofrer um grande acidente depois, sabe? Não só de grandes tragédias, mas tem também esses relatos de que afetaram mais individualmente. Então ele poderia ser realmente uma criatura ligada O a presságio. presságio, né? De coisas ruins. Caramba, é a Sônia Abrão dos monstros. Me abriu uma estadunidense. É, estadunidense assim, porque a maior parte dos casos é nos Estados Unidos, né? Mas, igual a gente falou, tem em outros lugares do mundo, México, Inglaterra. Já é uma criatura globalizada. É, É, globalizado. Um relato no Brasil. Eu achei interessante, eu até procurei, mas eu não vi nenhum relato do Mothman aqui. É verdade, é, né? Geralmente é no norte. É, É no hemisfério norte. Eu vou pegar assim, ó, a lista, né? Históricos. É no norte. Olha aí que interessante. Veja você. Para mim, vocês me informam eu mal. esperaria que fosse não sei se pelo calor, eu não sou bióloga, então não sabe explicar. Mas para mim, instintivamente, eu acharia que ele viveria melhor em calor. Mas não, ele vive no norte, em terras mais frias, com temperaturas mais definidas. Veja você. Não sei. É que Nossa, eu ia falar uma coisa, viajei aqui. Mas é que, tipo assim, né? As mariposas geralmente são peludinhas, né? Aí vai ver que é por isso no norte, né? Já tá se protegendo já. Não sei, pode ser. É uma boa teoria. Então, vai saber. Aí já tá protegido. Na É, natureza. ninguém falou que esse animal é peludo, né? Mas vai que, né? Não, mas se o Mothman É, for o chupacabra, então a gente teve episódios no Brasil. é. sim, Ele só tava sem a asa. Porque o relato. Não, porque você pega lá o retrato falado, é a mesma coisa. São os olhos vermelhos grandes, pá, entendeu? Só não tem a asa. tipo isso É um mesmo. primo do Mothman. Você vê, tem uma família dos Mothman. É isso. Acho que a gente matou. É uma família inteira, entendeu? De seres não compreendidos que fazem isso para sobreviver. É isso. Tem uns vídeos também na internet, no YouTube, de aparições do Mothman. E quem tiver curiosidade de ver, tem vários relatos, tipo, de gente que tá dirigindo, assim, na estrada, e aí vê, tipo, duas coisas vermelhas, assim. E tem no YouTube vários desses de aparições do Mothman. Caramba. Ai, agora eu quero assistir. Eu quero assistir.
Eu quero ficar longe. Eu ficaria assustada 2 vezes, né, por ver o Mothman. Primeiro, pelo Mothman, e segundo, por já ficar esperando que uma desgraça ia acontecer, né? Nossa, isso é muito terrorismo mental isso, né? É, Você vê a moto e fala, caramba, vai acontecer alguma merda, você fica esperando. O que vai acontecer? Nem dorme direito. Nem dorme, mas esperando o que vai acontecer. É. Bem, gente, acho que é isso, né? Não temos mais nada para falar do Mothman. Foi legal essa teoria, achei interessante. Eu acho interessante como ela interliga as coisas, como ela interliga várias regiões do mundo, entendeu? não, o que me intriga, assim, é que é muita gente falando a mesma coisa. Que é o Em mesmo lugares que me diferentes do mundo. intriga sobre abdução. É muita gente de vários lugares diferentes, de várias culturas diferentes, falando sobre a mesma coisa, né? Sobre essa criatura alada e os desastres depois. Isso que deixa a gente um pouco intrigado. Talvez não tenha sido Mothman, mas alguma coisa essas pessoas viram, né? Exatamente. É o que me deixa mais impressionado. Até porque, se a gente parar para pensar, foram relatos que aconteceram numa época que a transferência de informação para um lugar para outro demorava muito. Não é que nem hoje, que a gente tira uma foto, né? Envia para o outro lado do mundo e pronto. Todo mundo sabe do que está falando, como dizer que é, não. Então são relatos muito específicos de lugares muito diferentes, no qual o contato entre esses lugares era muito mais restrito e muitas coincidências. É muito surpreendente mesmo. É isso, gente. Trouxemos então hoje a história aí do Mothman, do Homem-Mariposa, né? Contem aí pra gente se você já tinha ouvido falar dessa superstição aí da mariposa, né? Se vocês têm alguma história do gênero, de algo ruim que aconteceu depois de, né, depois de ter visto, né? Espero que vocês não vejam o Mothman. Não, realmente, eu acho que eu termino esse episódio com o mesmo desejo da Paty. Não vejam o Mothman. Eu também. Não desejo isso para mim, nem para o meu pior inimigo. Quer dizer, eu não tenho inimigos, eu acho. Né? Pelo menos não estão declarados. Mas, enfim, não desejo não, porque Deus me vai. Que horror. Mas as mariposas, assim, são coloridinhas, são até bonitas, né? Não, coitada das mariposas, elas não têm nada a ver com isso. Pois é. Mas é isso, gente. Beijo para vocês. Terminamos hoje aqui o episódio e aguardem o próximo da semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.